Vamos falar de rock. Entre e fique à vontade. Olá pessoal, estamos novamente aqui para falarmos de rock. Hoje trago para vocês uma das bandas mais respeitadas do cenário de Minas Gerais. Estou falando do Overdose, essa banda mineira que fez parte da discografia de quem viveu a geração dos anos 80 e que realmente trata-se de uma banda assim que marcou uma geração, tá? Bom, vou começar então falando um pouco da discografia dessa banda, a começar por esse disco aqui, ó, Século XX. Século XX aqui, ó, ele foi o que? Inicialmente ele ele foi concebido em forma de split álbum. O que é isso? O que é isso? Ó, de um lado do disco havia o que? Sepultura, né? Com o seu Bestial Devastation, e do outro lado o século XX, tá? E o que acontece? Bom, todo mundo já deve ter imaginado que nos anos 80 o heavy metal era grande aqui, a cena de heavy metal era forte, tanto que surgiu Witchhammer, The Mist, né? Chacal, Mutilator, e todas essas bandas, e o próprio Sepultura e Overdose. A Cogumelo Produções, a Cogumelo Records, então, apostaram nessas bandas, né? E começaram então a surgir discos dessas bandas. Então, o Overdose e o Sepultura então foram o quê? A Cogumelo resolveu patrocinar, gravar os seus discos. Aqui, né, nós estamos falando dos primórdios dos anos 80. A gravação, naquela época, a gravação era precária. Não existia muitos estúdios de gravação. E também não se... o público era muito restrito à cena heavy metal da área. Então, precisava ter um selo que pudesse lançar essas bandas. E a Cogumelo foi esse selo. Bom, lançou então estes aqui, ó, Overdose, Século XX. E aqui nós temos canções aqui, ó, Anjos do Apocalipse, Filhos do Mundo e Século XX. Século XX transformou, Século XX a música foi transformada em hino, né? E qualquer show do Overdose, eles pedem essa música, tá bom? Aqui a cozinha que eu falo os integrantes nesse disco aqui era o quê? Hélio Eduardo na bateria, Bozó nos vocais, Ricardo guitarra, base, Fernando Pozzi no baixo, Cláudio David na guitarra, tá bom? Bom, depois eu tenho aqui, veio o disco Conscience, mas o Conscience, eu digo que ele foi algo assim, a precarização não foi boa, a remasterização não ficou bom, né? A produção do disco, apesar de termos assim músicas boas no Conscience, mas eu prefiro colocar esse aqui da discografia aqui para mostrar para vocês. You Really Big, tá vendo? You Really Big então torna-se um clássico também. Inclusive eu trago aqui também o disco, também tem um disco aqui, olha. Aqui nós temos aqui, ó, né? E vou deixar para que vocês pesquisem sobre esse disco. O que posso dizer aqui? Aqui já tem algumas mudanças, né? Aqui nós temos André Márcio entra na bateria, né? E aí fica o quê? A cozinha fica assim, ó. Fernando Panzini baixo, Cláudio David nas guitarras, Bozó nos vocais e André Márcio na bateria. Bom, aqui nós temos canções assim, hinos do heavy metal também mineiro. Nós podemos citar aqui canções como Over the Sky, Stone, Big as the Universe, Let Us Fly. Let Us Fly, inclusive, uma balada dedicada ao seringueiro Chico Mendes, que foi morto na época, né? Bom, então, trata-se de um descasso de heavy metal na linha tradicional, estilo Iron Maiden, tá? Bom, aí você tem essa aqui, ó, Addict to Reality, ou seja, outro disco fenomenal, tá?
Addict to Reality, então, inaugura outra fase do overdose. Bom, como assim? Aqui você tem os integrantes continuam no mesmo. Ozzy vocais, Claudio David na guitarra, André Massa na bateria e Fernando Panzini no baixo. O andamento ainda continua heavy metal tradicional? Não. Vai sofrer poucas alterações, tá? Mas mesmo assim, o vocal do Bozzó vai sofrer algumas mudanças, tá bom? Nesse disco aqui, como se diz, é um divisor de águas, tá bom? Aí começa um pouco a mudança, tá? Um direcionamento musical mais do que vai se tornar hoje o Overdose. Hoje estou falando do que vai se tornar a partir desse disco aqui, ó. Circus of Death, clássico do metal nacional. Sim, clássico porque aqui o andamento aqui desse disco vai ter uma pegada mais tribal, com instrumentos mais percussivos. Sim, percussão, uma brasilidade maior. O que acontece? Os vocais do Bozzó muda completamente. Não fica mais naquela linha heavy metal, mas a partir aqui transforma-se em um vocal mais thrash metal. Como assim thrash metal? De heavy metal para thrash? Sim, o direcionamento muda aqui, tá? Você tem aqui elementos percussivos bem marcantes. Começa aqui a transformação, então, do que hoje vai ser o Overdose. Faixas de destaque aqui eu considero The Zombie Factory, né? Tem A Good Day to Die, Prophet, Power Wish, The Healer, Shield of the War e por aí vai. Eu recomendo de olhos fechados esse disco aqui, fantástico. Chegamos por fim a um disco que hoje o que podemos dizer sobre a mudança radical da banda. É o que a banda vai se consolidar hoje na sua musicalidade. Aqui, ó, Progress of Decadence. Progress of Decadence, então, torna-se a mudança geral acontece aqui. Que mudança é essa? A mudança é que o som da banda está numa linha à la Pantera. Exatamente. O vocalista Bozzó, ele parece que ele está cantando como se fosse Phil Anselmo do Pantera. E as linhas tribais aqui, ó, a percussão é muito latente, a brasilidade torna-se mais forte. Um exemplo, músicas como, olha, interessante, Rio, Samba e Porrada no Morro. Começa com uma percussão de bateria, né, de escola de samba, e começa lá toda aquela brasilidade, como, né, cantado em português. Depois você tem a música Favela, apesar do título ser em português, a música é em inglês. Você tem mais outros elementos percussivos muito marcantes ali. Você tem a própria música Progress of Decadence, tem a Stupid Generation, Street Law, Faithful Dead. Gente, é um disco, assim, é um marco na carreira do Overdose. E por fim eu termino então, né, com essa discografia do Overdose e peço para que vocês pesquisem a respeito dessa importante banda do cenário musical de Minas Gerais. Ficamos por aqui, até mais, pessoal.